Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Olá, o pessoal tá entrando. Vou esperar a Dani Silvares entrar também. Ela entrou agora, vou convidar ela. Peraí. Olá, olá. Bom dia. Olá, pessoal. Ei, Dani! Bom Tudo dia, bem? amore. Tudo bem, e Que você? prazer! Ai, muito bom. Tanto tempo ensaiando a nossa live, né? Tentando Tem conciliar as 3 meses, agendas. Que bom que pelo deu menos. certo. 4 meses, eu acho. Ai, que horror, mas deu certo. Estamos Deu certo. aqui. Muito bom. Ai, Coisas da muito internet, bom. né? Pois é, eu recebi tantas mensagens de pessoas que me seguem e que seguem você e que ficaram super felizes, assim, ai, não acredito as duas juntas, Eu assim, é um também carinho recebi. muito especial, Com muito bom, certeza. né? Não, ó, um prazer ter você aqui. Fico muito feliz dessa conexão, mesmo que seja virtual, ela é verdadeira. Esse espaço permitiu a gente conhecer muita gente, né? Muita gente que está nessa nossa linha e pessoas que estão nesse caminho de transformação. Desde a primeira vez que eu li um texto seu, já me apaixonei. E eu acho que você me conheceu Ai, quando eu repostei, fiz um repost seu e aí você me conheceu. muito bom, né? Acho que isso que é legal, né? A gente cresce na relação, né? Eu acredito muito nisso, assim. A grande oportunidade que nós temos na vida é a partir da relação, né? São os desafios que a gente tem, mas é só na relação que a gente consegue crescer, né? E Com aqui é certeza. é um espaço de muita troca, Sem dúvida. de muito aprendizado, né? Onde a gente se apoia, onde a gente cresce juntas aqui enquanto profissionais e que a gente também pode possibilitar, né, a quem está aí, a mães, a pais, a também crescerem junto com a gente, né? Acho Com que tem uma certeza. coisa muito legal na forma como eu conduzo e que eu sinto muito também em você, que é nos colocar também vulneráveis, humanas, em Sim. processo, né? Eu sempre deixo isso claro para quem me acompanha. Não estou num lugar superior a nenhuma mãe que Não, está aqui assistindo a gente. Eu exatamente. tenho meus perrengues como mãe. Um grande desafio é, inclusive, tirar esse lugar de, né, quando acontece alguma coisa, meu Deus, eu deveria saber o que fazer. Não, Claro. às vezes eu também não Não sei. sabemos. Né? Às vezes a gente também sai do prumo, né? Como eu brinco, às vezes também eu preciso me afastar, preciso do cantinho da calma para mim. Com certeza. A gente também Mas tem o as nossas importante, crianças interiores feridas e a gente age desde esse com lugar muitas certeza. vezes. Basta a gente Muito estar em feliz de momentos estar de aqui. estresse que a gente acaba agindo desde aí, né? Então ainda tem coisa para curar. Muito, muito. Mas que bom que deu certo que a gente está Deu certo. aqui, Estamos né? aqui. E esse tema que mexeu com muitas pessoas, recebi várias mensagens, né? O tema que você propôs sobre a influência, né, transgeracional Transgeracional. na criação dos filhos. Acho que vai ser Exatamente. um papo bem profundo. E que a gente vai tentar aqui trazer, né, o que eu puder Trazer a compartilhar da consciência, minha. né? Tem muita Trazer a coisa para trazer a consciência. consciência, trazer o que Exatamente. existe, porque eu, há alguns anos atrás, eu nem sabia que isso existia, Eu também não. né? Então, Eu enfim, também não. Esse, compartilhar um esse foi pouquinho um da nossa. tema que eu conheci no ano passado, antes até de eu entrar na disciplina positiva. Né? O meu marido sempre gostou muito de comprar livros enfim, de autoconhecimento, física quântica e tal. E ele trouxe um livro para casa que se chamava Essa Dor Não É Minha. E eu resolvi olhar e falei, gente, o que está Nossa. falando aqui, né? Falei que tem muita influência aqui. E nesse livro, na verdade, quando eu comecei a estudar sobre esse tema, né, a gente vai falar sobre a influência transgeracional na educação dos filhos. Para quem não conhece, a Dani Silvares é psicóloga e consteladora familiar, faz um trabalho lindo no Instagram e um trabalho com as clientes dela também. Depois você, se quiser falar do seu trabalho, você pode falar. E eu a convidei Uhum. porque, além de gostar muito do trabalho dela, eu acho que esse é um tema que ela vai falar com muito brilhantismo aqui pra gente. Então, quando eu comecei a estudar esse Legal. tema, ler sobre isso, né, eu fiquei impressionada como a gente está muito vinculado ao nosso clã, né, e como a gente faz de tudo para pertencer a esse clã, né? Porque ser rechaçado, ser rejeitado pelo clã é como se a gente tivesse o que acho que desata na gente é o perigo de morte, né? Como se a gente fosse Sim. comido pela fera fora da caverna.
Mais ou menos isso. Uhum. Então, a gente acaba assumindo certas lealdades familiares, né? Só que a gente vai contra a nossa natureza, muitas vezes, para poder se manter dentro do clã, né? E isso é muito forte. Enquanto a gente não tem consciência disso, a gente se desrespeita reiteradamente para poder atender uma expectativa desse clã, né? E quando a gente fala em herança transgeracional, a gente está falando de herança de informação, né? Até a epigenética já estuda e já falou que só 2% do DNA é que é responsável por traços, características, né? Tipo, cor de cabelo, cor de olho. 98% é informação. Isso é muito forte. Pois é. Muito, então, né? como que a gente herda das gerações passadas? É até o quê? A quarta geração para cima? Ou isso não tem um limite? É quarta, né? Onde a gente tem mais influência é até a quarta geração, né? Geralmente são ali que acontecem os emaranhamentos. Mas também tem estudos que trazem, tem algumas técnicas que buscam a 8 gerações, Eu ia falar questões em que estão 7, lá. eu já tinha ouvido. É. E a gente Mas nem aonde a conhece coisa história desses geralmente familiares. pega, não, nem como. sabe o que aconteceu. É muito louco. Eu consigo chegar até a quarta, quinta com muita dificuldade, porque eu pergunto muito para minha avó. Mas na minha avó materna. O ré não tem a menor ideia. Como é que eu vou chegar até a sétima, oitava? E ali podem ter existido muitos traumas, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de herança transgeracional, a gente está falando muitas vezes de segredos familiares, né? Isso. Informações que não se transcenderam, esconderam da família, até para proteger a descendência, achavam que estavam protegendo, né? Porque causavam vergonha, muita dor, o que fosse. Até acho que todo esse tema transgeracional começou a ser estudado por causa dos filhos do Holocausto, né? Netos de pessoas que viveram durante a Segunda Guerra Mundial e começaram a apresentar problemas até de saúde que não tinham nada a ver, não correspondiam com a vida dessas pessoas. E aí, eu não sei se foi no Hospital Monte Sinai, em Nova York, que começaram a ver esse padrão repetitivo aí nos netos de pessoas que viveram em campos de concentração. Então, assim, é impressionante como essas pessoas padeciam de depressões, né? Vontade de se suicidar, se sentiam sufocadas, porque, na verdade, os avós tinham passado por câmaras de gás, enfim. E isso não foi falado, não se abriu para a família, né? Então, Dani, como é que toda essa herança pode impactar na criação dos nossos filhos? Vamos lá, estão perguntando aqui se a quarta geração são os nossos bisavós. São trisavós, né? Na verdade, assim, nós somos a primeira geração. A gente conta como primeira. A gente conta a primeira, né? Então seria até os bisavós, Soraya, é isso mesmo. Então até os bisavós eu sei. Eu consigo até os trisavós, até tataravô eu consigo alguma coisa. Ó, você tá indo bem, viu? Você tá com bastante... muito legal, né? Essa introdução que você trouxe, né? Porque o que acontece? Tanto eu quanto você, a gente tem um trabalho também voltado para as dores da criança interior, né? Eu sou terapeuta da criança interior, você também. Então, tem muitas questões que impactam na criação dos nossos filhos que vêm de memórias que são nossas, registros que são nossos. Talvez eles não sejam ainda conscientes, mas de alguma experiência que a gente viveu, né? Desde a nossa gestação, nascimento, enfim. Né? E a primeira infância ali, principalmente. Então, a gente consegue, através de um processo ali profundo, perceber essa dinâmica, perceber quais são as feridas, perceber quais são os desafios com os filhos. Mas tem algo que transcende isso, né? Tem algo que você olha e não se encaixa. Né? Eu sempre costumo dizer assim, parece que é um sentimento que não é daquela pessoa, né? O título que você trouxe do livro, essa dor não é minha. Né? Então, o que é essa influência, essa herança transgeracional? Todos nós pertencemos a um sistema familiar, que é a nossa família de origem, né? Eu sempre gosto de dizer porque crianças que foram colocadas para adoção, por exemplo, que foram criadas num outro lar, o sistema que elas pertencem é o sistema original, pai e mãe biológicos. Tá? Então, isso é super importante a gente trazer, porque é de onde a gente veio mesmo, é o DNA que está aqui comigo. Tá? Então, todos nós pertencemos a um sistema. Né? E cada sistema traz as suas questões, né? Os seus segredos familiares, as suas dores, as repetições, de dores, de dificuldades. Sim. E o que acontece? Isso pertence, isso
faz parte de nós. Essa informação, ela está contida no nosso DNA, mesmo que a gente não saiba dessa informação. O que a constelação traz, né? Que eu fui aprendendo quando eu comecei a estudar e constelar. Existem muitos segredos familiares. Bert traz, né? Bert Hellinger é o criador do método das constelações familiares. Ele criou um método que nos ajuda a acessar o que está excluído aqui, né? Mas ele não criou as leis, né? Bert traz que existem 3 leis que regem as nossas relações. Isso ele não criou, isso ele observou. É uma fenomenologia. Sim. Não foi uma criação da cabeça dele. Ele começou a observar as relações em países diferentes, em culturas diferentes. Né? E uma das leis que ele observou é essa lei do pertencimento. O que isso significa? Todos que pertencem a um sistema pertencem. E ponto. Não tem mas aquela pessoa cometeu um ato que moralmente é muito criticado, é inaceitável. O que acontece? Todos nós, a gente olhar, para aí no seu sistema, você que está aqui assistindo a gente, e olha para sua família, né? Todos nós trazemos, existem segredos, existem conteúdos que são velados, né? Que não podem ser ditos. Geralmente são conteúdos que moralmente eles ferem valores, né? Então, assassinos, abusadores, traições, suicidas, né? Que, por exemplo, o suicídio, eu atendi uma vez uma pessoa e ela tinha muita até vergonha de trazer né, o suicídio, porque o suicídio ele é visto para a nossa sociedade como uma morte que ela vale, como se aquela vida valesse menos. Que a própria pessoa né? A sua vida, né? Então, assim, a gente enterra mesmo aquela pessoa. Ela é enterrada. Deixa ela de lado, né? Tipo, a gente ninguém tira comenta. Ela do lugar dela, né? Do clã familiar. Exclui. O que Bert fala, né? Que cada vez que alguém é excluído do nosso sistema, a vida, né, naturalmente, as próximas gerações, ela vai equilibrar isso de novo. Ela vai incluir. Eu estava lendo um livro do Bert, que eu não lembro o nome, enfim, depois eu falo para vocês, e tem um trecho tão lindo que ele fala assim, que todas as crianças são boas. Né? Não existe criança difícil. Difícil é o sistema que ela está inserida. E a criança, ela inclui de forma inconsciente, obviamente, sim. Mas essa criança, talvez os nossos filhos estejam fazendo inclusão de pessoas, de situações que a gente nem tem ideia. Exatamente. Né? Muitas doenças, Dani, elas estão atreladas a exclusões. Sim. Né? Então, tem um exemplo que eu trago pessoal, né? Eu já escrevi sobre isso, da minha filha, quando eu passei pela perda gestacional ano passado. Sim. Porque a perda gestacional, na nossa cultura, ela não é considerada uma vida. Exatamente. Um bebê que teve ali 8 semanas de vida, 10 semanas, ele era só ele não existiu, é embrião, né? Enfim, tem N coisas que a medicina... Como se isso não doesse, né? A perda não doesse, né? Exato. E o que acontece? Muitas mulheres não validam aquele bebê. Porque quem sou eu para validar esse bebê se o médico está dizendo que era só um embrião? Né? Então, assim, a gente não valida aquilo que a gente sente. Porque na alma a gente sente que tem um filho ali, teve um filho. Claro. Né? Então, o que aconteceu? Quando eu passei pela perda gestacional, foi muito difícil, mesmo sabendo, por isso que eu falo, saber, gente, é uma parte da história. Né? Saber, eu sabia isso racionalmente, que eu precisava incluir. Mas como é que a gente faz esse processo? Então eu tive muita dificuldade de olhar para essa dor. Eu sentia que eu não ia suportar olhar, né? E no dia que eu perdi o bebê, a gente saiu do ultrassom, a Cecília começou a acordar. Naquela noite, na mesma noite, ela passou a acordar a noite inteira. E ela já dormia super bem. Sim. Acordou 1, 2, 3. E aí, na hora eu saquei, falei, tem alguma coisa aqui relacionada a essa criança, né?
E aí eu fui procurar ajuda com uma consteladora, que eu confio muito, porque, né, não dá para eu fazer comigo mesma. Exato, exato. Fui pedir ajuda. E na constelação, a Cecília olhava para este irmão. Ela ficava olhando para ele. Enquanto eu e meu marido ficávamos de costas. A gente Entendi. não conseguia olhar, né? E aí foi muito lindo, porque Fiquei a consteladora arrepiada. dizia para mim, ela tá olhando para ele, ela tá fazendo, ela tá dizendo, ai, eu vou chorar também. Ela tava Chora, dizendo, chora. fez um ano isso agora essa semana. Nossa, Pai, mãe, se vocês não conseguem olhar, eu olho por vocês, ela tem né? um amor por É esse irmão. muito amor, muito amor. Então, ela nos ajudou a olhar para esse bebê, né? A lidar com essa ausência, Fazer o luto, mas para a né? gente lidar com a ausência, a gente tem que reconhecer que teve alguém ali. Exatamente. Não dá para lidar com uma ausência se eu acho que não teve nada, se eu estou Claro, excluindo, exatamente. né? Então, isso é um exemplo do que as crianças fazem por amor a todos aqueles que estão excluídos, No né? sistema. Então, isso pode acontecer diretamente, ali era ela com o irmão, né, na primeira geração, quer dizer, comigo, mas ela poderia se identificar com alguma dor, alguma exclusão da avó, por exemplo, né, ali de outras gerações. Posso te fazer uma pausa? Como é que a gente faz para Claro. perceber isso? Porque, às vezes, enfim, eu sinto dentro de casa, com um dos meus filhos, que fala muito que tem muita vergonha. Eu tenho muita vergonha, mas de coisas assim tão simples que não precisaria ter aquele tamanho de vergonha. E quando eu começo a buscar atrás pessoas que foram excluídas da família, eu falo, essas pessoas foram excluídas por vergonha. E morreram por causa da vergonha. Eu conheço a história. Isso pode ser uma herança transgeracional e ela está trazendo à tona para que essa dor seja integrada e seja honrada, né, o lugar dessa pessoa na família. Sim, pode ser. Pode ser. Tem muitos comportamentos, né? Às vezes agressivos. Sim. Ou a pessoa reproduz a dor dessa pessoa excluída, né? Então, às vezes, eu atendo muitas mães com exclusão, por exemplo, da mãe, da avó materna. Sim. Distancia a criança da avó, por exemplo. E a criança manifesta exatamente o comportamento dessa avó. E ela fala, mas elas não convivem. Como que ela aprendeu isso? Porque a conexão ela é de alma, tá no inconsciente, tem uma informação aqui, Claro. ela não precisa saber, né? Ela se conecta com o que está ali, com o que está disponível, ela sabe qual é a exclusão, né? É um saber que não é consciente, né? É um saber muito mais profundo. Mas pode acontecer, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Que eu lembrei de constelações que para mim me impactaram muito. Sim. Peraí, só tem uma pergunta aqui, deixa eu só ver. Ah, então tá. Peraí. Tem uma que botou, passei por 3 abortos, mais que um laço, deve ser. Passei por 3 abortos de repetição. É muito difícil emocionalmente. E aí, qual é o ponto, né? Se a gente não inclui esse bebê, o nosso filho pode manifestar, ele pode apresentar comportamentos e dores que não são dele. Tá? O que acontece? Vou trazer um exemplo de uma constelação que eu conduzi há pouco tempo em grupo. Uma que eu participei e uma que eu constelei. Uma mulher trouxe um caso da filha já adolescente que tem várias doenças autoimunes. Ela tem e ela se machuca, ela se agride, né? Nossa. Um quadro bem assim complicado. E a mãe trouxe isso. Quando eu coloquei para representar, então, para quem não sabe como é a constelação, a gente coloca pessoas ali, a pessoa só traz a questão, né? Tem uma filha que tem uma doença XYZ e ponto. Ela não explica a história, ela não conta mais nada. Eu vou colocar pessoas que estão ali no grupo, ou bonecos, se for individual. E aí, as pessoas que estão assumindo essas posições, elas vão ter sensações físicas. E elas vão seguir aquilo que o corpo delas está mandando elas fazerem, né? Então, quando eu coloquei uma representante para essa mãe e uma representante para a filha, essa filha imediatamente olhou para o chão, ficou fixamente olhando para o chão, o que no olhar sistêmico denota uma conexão com algum morto, né?
Então, isso já dá indício que ela estava conectada com alguém algum familiar excluído, do passado. possivelmente. Uhum. Algum familiar. E aí eu coloquei um representante deitado no chão. E ela realmente se conectou profundamente com essa pessoa excluída. E aí eu chamei a dona da história mesmo, né? E perguntei para ela, você passou por alguma perda muito significativa? Você perdeu algum filho? Porque a gente não tem... a gente vai tentando buscar nessa história, né? Claro. E aí ela trouxe que não. Falou, não, ela é filha única. Não me lembro, não perdi ninguém assim significativo. Só se foi meu avô, mas não era assim. Não era E ela isso. aqui no racional, tentando buscar. E aí eu falei, silencia, né? Sente no teu coração, quem que tá excluído dessa história? E aí, Dani, na hora, sim, foi impressionante. Ela veio e falou assim, será que é o meu irmão gêmeo? Nossa, aí a gente arrepiou, o grupo inteiro. Hein? Porque é isso que acontece, o grupo é tomado de uma emoção que é inegável, Claro. né? E aí eu falei, o que aconteceu? E ela caiu no choro, assim, tinha uma emoção reprimida que ela não tinha a menor consciência. Claro. Quando a mãe engravidou dela, eram 2 bebês. Sim. Era ela e esse irmão. E O irmão, a gestação não evoluiu do irmão, só a dela. sim. E aí foi um processo muito lindo, né? Eu pedi para o representante do irmão que estava deitado se levantar. Ela sentia que era um homem, né? Sim. E olhar para esse irmão e dizer, né? Eu sinto muito, né? Que você não pôde ficar, mas eu fico com o meu destino e faço da minha vida algo bonito por mim e por você. Sim. Né? É como se ela se desse o direito, assim, não, eu tô aqui, eu não preciso morrer junto, a minha filha não precisa morrer por você. Né? Então, porque a criança, quando ela traz alguma manifestação e ela coloca a sua vida em risco, ela coloca a sua vida, ela morre pelo outro, por amor. Como é que Né? pode? É o que a gente chama, é um amor cego, mas é uma Sim. prova de amor, sabe? Tipo, a minha Então, quando vida a não gente vai consegue vingar como a sua também não vingou, né? isso, se você não pôde ficar, eu vou junto com você. Aham. É essa a sensação que essa criança traz. E ela não sabe de onde vem isso, porque Claro. se olha para a vida dela, é uma criança que teve tudo, foi a Tudo. filha única, a mãe super amorosa, não tem. Eu atendi essa menina, né, essa adolescente. Na história dela, isso não pertencia, Não né, encaixava, assim, né? não encaixava, né? E nessa constelação, a mãe pôde olhar para este irmão e reconhecer, né, a importância dele, a saudade, a dor. E é muito lindo, porque conforme ela foi incluindo esse irmão, a representante da filha foi se afastando, sem ninguém falar nada, isso é muito natural. Incrível isso. Ela foi se afastando, ficou bem longe dos dois e conseguiu erguer a cabeça. É como se assim. E às vezes Né? você sente até assim a respiração assim, o alívio, né, de tirar esse peso que não era dela, sabe? Então, esse é um exemplo do que é essa influência transgeracional. Desse segredo Né? também, né? De repente Esse não terem dado segredo. lugar para esse irmão gêmeo que não nasceu e nunca terem falado dele. Sim, e às vezes... porque às vezes é algo intencional, vamos velar isso, porque é feio. É sofrimento, mas às vezes... é porque eu não tenho essa informação, eu não sei que isso que eu posso validar essa dor, ou eu nem fiquei sabendo, às vezes um aborto, eu engravidei e abortei espontaneamente, às vezes eu nem me dei conta disso, então às vezes eu nem sei dessa informação, mas pode acontecer, né? Eu me lembrei agora de um casal que eu atendi também, atendia separadamente, e na sessão com ela, eles estavam num processo de separação. E na sessão com ela, eu coloquei o marido, ela, a filha, e eu senti um buraco ali. Eu falei, você teve mais um filho? Ela falou, não. Tem certeza? Aí ela lembrou que há 20 anos atrás, a menstruação atrasou. Mas quando ela foi fazer o exame, ela teve um sangramento, então ela não teve a comprovação que ela estava grávida, né? Claro. E aí o médico falou, não, às vezes ela atrasou e tal, não foi nada. E ela, por muitos anos, ela sonhava com este bebê, ela sonhava com um menino. Quando ela engravidou de novo, nasceu uma menina, e ela falava, nossa, mas eu sempre vi um menino. E foi muito lindo incluir, né, essa criança. E quando eu chamei o pai, eu falei, eu posso contar para ele do que a gente viveu aqui? Você me autoriza? Ela falou, claro.
Quando ele entrou, eu falei, olha, eu quero te contar, né, que vocês tiveram mais um filho. Não é só a fulana, vocês tiveram Aham. mais um filho. Esse homem desabou a chorar. Porque Olha, ele também sentia no coração sentia. dele que tinha mais uma criança. Né? Então é muito lindo, porque é um processo que a gente sente no nosso corpo. Né? A gente não precisa de provas. Né? É um campo de percepção, é um campo muito sutil Sim, e muito potente, assim, quando a gente está disponível para ver isso. Né? entendi. E, Dani, é sempre com pessoas que já faleceram, né? Essa informação que a Não gente tem. necessariamente. Não? Não necessariamente. Por exemplo, né? É um dos casos que eu já vi, assim, dessa mãe, que ela afastava a filha da avó materna. Sim. Ah, E ela tinha um julgamento muito forte dessa mãe, que a mãe era uma pessoa muito difícil de se relacionar. Então ela cortou relações. E a filha tinha 2 aninhos. ah, E ela disse pra ela, olha, você vai começar a ter muitos problemas com a sua filha. Ela vai ter muito problema de relacionamento, muito. E aí ela disse pra mim, nossa, eu já fui chamada muitas vezes na escola, 2 aninhos. né? Porque com 2 aninhos. E óbvio que 2 anos é uma idade em que a criança está se colocando no mundo, Sim, mas era muito fora da curva, né? entendi. Muito fora da curva. E então foi um processo também de olhar para essa mãe com menos julgamento, Sim, incluir, né? Isso é da entendi. mãe, porque o que Bert fala? Tudo aquilo que a gente quer excluir, ele Ganha força. vai Ganha voltar com força. É força. a sombra. É a nossa É a sombra. É a sombra sombra. do. É a sombra familiar, inclusive, né? Quanto É. mais a gente nega, mais força ela ganha para que a gente tome consciência e possa integrar isso, né? Porque isso faz parte da nossa É vida. integrar, né? Eu sempre falo, a gente integra para depois liberar, Liberar, exatamente. A gente né? É assim. aceita, integra e solta, né? Aceita, inclui e aí solta. A gente quer, né, assim, tira isso daqui. Não dá para arrancar, né? Não É, dá para ser dessa forma, né? exatamente, exatamente. Tem várias E perguntas aqui. Peraí, tem uma pessoa que vai escreveu bom falando aí. dia, já passei por perdas gestacionais e meu filho também estava olhando para o irmão antes dele. Já fiz vários movimentos e sinto que ainda ele está ligado. Isso pode acontecer. O que é importante é perceber assim, se você incluiu essa criança, se Uhum, você, se o seu marido, né? exato. Porque não é a criança que precisa incluir, a criança já está incluindo. A gente Mas deveria, nesse caso, conversar com a criança sobre a perda desse irmão ou não faz falta? Basta não a gente internamente. necessariamente. Uhum, Não, o movimento ele é interno, sabe? entendi. Ele é quando a gente faz esse movimento, a criança pode soltar. A gente não precisa falar nada com ela. Por Entendi. isso que eu não preciso ficar conversando, tentando. Tem gente que fala assim, nossa, eu vou ter que alinhar com todo o sistema, todo mundo vai ter que constelar. Não, 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 não. não. Cada Isso um, é um a gente só cuida movimento da interno. nossa vida. Claro, A claro. gente faz o nosso movimento, isso vai ter uma reverberação ali no sistema. Né? Uhum, Nenhuma peça fica no mesmo lugar, porque a gente saiu do lugar. A gente exato. fez um movimento, né? Exatamente. Eu me lembro também ano passado, depois que eu consegui olhar para a dor, trabalhar o meu processo, mesmo assim, um tempo depois, a Cécia começou a ter escapes. Ela fazia xixi, não era escape, ela fazia xixi todo na calça. E ela já era desfraldada há mais de ano. Sim, E o sim, desfraude sim. dela foi muito tranquilo. Foi um desfraude assim que eu falei, nossa, mas como Isso é assim desfraude? desfralda? Isso é o desfraude, né? Foi muito tranquilo. E aí, eu sabia que tinha ligação, né, com o Joaquim, mas eu precisava sentir isso na alma, não dá para ser uma coisa racional. Não dá. E um Entendi. dia a gente estava brincando, eu estava sentada com ela, e aí ali bem presente mesmo, né? E aí eu vi que ela estava com vontade de fazer xixi, que ia escapar, e me veio na hora uma imagem de um bebê, assim, sabe? Sim. E aí eu olhei para ela e falei, filha, você não precisa ser um bebê para mamãe. A mamãe dá conta de lidar com essa ausência. Você pode Uhum, crescer, né? entendi. E aí eu falei isso, Dani. Na hora ela levantou, foi pro Foi o bem. banheiro e fez xixi, lavar a mão, se enxugou, tudo como ela Sim, fazia. sim, E aí sim. ela voltou a crescer, né? Voltou pro Exatamente. lugar dela. Como é que pode, né? Porque eu fui pro meu lugar, né? Olha, eu sou grande, tá doendo, mas eu cuido da minha dor. Você não precisa me salvar disso. Porque as Exatamente. crianças querem salvar os pais, Exato. Elas né? manifestam, a É um gente não manifesta amor. muitas vezes. A nossa sombra, a Laura Gutman fala muito disso, né? Que Sim, o que está oculto, às vezes a gente pode até negar uma emoção, um sentimento nosso, uma situação dolorosa. A criança, se for pequena, está em fusão emocional.
Então é melhor a gente até conversar, explicar o que pode estar acontecendo, porque a gente organiza pelo menos aquilo que ela também está sentindo, porque ela percebe tudo, ela sente igual. Até os 3 anos ela está sentindo igual. Então é exatamente isso. E a gente libera ela disso que é nosso. Ela vai perceber que não é com ela o problema, né? Exato, né? Tem mais perguntas. Não sei se você vai continuar falando. Pode ir lá. Ó, Não, pode, manda pergunta. Com relação ao medo. Minha filha tem sentido muito medo e não tem razão aparente. Acho que precisa entender assim. Tem fases, né? Pensando no desenvolvimento infantil, que a criança tem os medos. A gente precisa olhar se ela está dentro de alguma fase que é normal ter um tipo de medo, né? Ou se está fora. Sempre observar. Porque às vezes, eu lembro de uma cliente que eu atendi, que ela trouxe também uma filha com uma doença autoimune. E ela dizia assim, para ela era transgeracional. Sim. Então, ela queria achar alguma justificativa transgeracional. Para aquilo. E aí foi muito interessante, e ela participou da constelação junto com essa outra, que a filha também tinha uma doença autoimune. Pra gente ver que não tem uma regra. Se acontece isso, é isso. Não sei. A gente tem que pôr no campo pra gente sentir o que é, qual é o desdobramento. E no caso dela, não apareceu nada de transgeracional. O que apareceu foi uma criança olhando pra mãe, assim, venerando aquela mãe, e uma mãe que não conseguia olhar para a filha de jeito nenhum. Criança ferida, né, Dani? Exato. E aí foi um movimento de aceitar que, assim, eu não dou conta de olhar para você. Exatamente, responsabilidade essa dela, mãe né? que eu consigo... Não. E aí a gente trabalhou isso depois, assim, porque para ela, de alguma forma, descobrir que isso tinha a ver com o sistema era isentar a responsabilidade dela. É tirar do ombro aquele peso, né? Ela tá Isso. padecendo Então uma questão externa, não sou eu, não é ninguém. Isso. Claro. E aí o campo ele vai mostrar que assim, não, até pode ter questões que envolvem, né? Porque é o que né, a gente aprende com a constelação. Ela é uma fenomenologia. Então, se eu fizer amanhã outra constelação, pode aparecer algo totalmente diferente. Naquele momento, o que aquela mãe precisava olhar era para a relação dela com a filha. Com a filha. Era para a indisponibilidade dela. Pode ser que ela volte a fazer uma constelação e que aí, a partir do movimento que ela fez, apareçam outras coisas. Claro. Mas a gente precisa primeiro olhar, né, assim, para o nosso núcleo aqui. O que é meu? Exatamente. Quais são o que pode estar sendo ali transferido para a criança, né? Sempre vamos do menor para o maior, né? Exato, do micro para o macro, exatamente isso. Até porque a gente tem uma responsabilidade enorme e muitas crianças adoecem justamente pelo desamparo materno, sobretudo, né? Porque exatamente. Tem um desamparo paterno, mas tem uma mãe ali, acolhedora, que valida, que está acompanhando a criança emocionalmente, essa ferida pode ser que não se manifeste de maneira intensa, pode ser que nem se manifeste. A questão é essa, a gente normalmente não olha pra gente, né? E a criança acaba adoecendo como forma de isso. Mãe, me olha, dessa maneira olha pra mim. Então eu vou me matar até você me olhar. E acaba virando quase que um comportamento aprendido. Então, quando eu adoeço, minha mãe me olha, então eu vou adoecer o tempo inteiro. Eu converso muito com as mães que me procuram e falo, poxa, meu filho está 2 meses gripado. Ei, isso não é normal. Não é vírus da escola, não são os amiguinhos, não é nada disso. Olha não é o inverno. Para dentro de vocês, para a relação de vocês. Está existindo presença, tempo de qualidade, vocês estão podendo passar, né, um tempo juntos, está existindo troca, conexão. Ah, não, eu não tenho paciência nenhuma com meu filho. Então tá aí, pode estar aí a resposta. Né? Foi a forma que ele encontrou para você olhar para ele. Muito bem. Tem mais pergunta aí? Porque eu quero dar um outro exemplo aqui depois. A Mila escreveu, Dani, como faço para entrar em contato com você? Eu não sei se é com você ou comigo, acho até que seja com você. Mas no teu perfil tem... Pelo Instagram, isso. Pode mandar um direct, isso. Mais fácil. Aí lá a gente direciona. Uma pessoa botou, eu sofro muito com essa questão de timidez e medo. Hoje, com a maturidade e muita busca, sei que não progredi em vários aspectos por medo e timidez. Eu me lembrei agora, não estava nem nos casos que eu tinha separado para falar, mas de uma pessoa que me procurou recentemente, que tinha sido promovida para um cargo, para uma área nova, e que ela estava muito insegura, que ela ia para a apresentação, ela não conseguia se colocar, ela tinha medo, né? E era uma empresa que ela tinha trabalhado anos, então ela foi promovida assim, as pessoas já conheciam,
né? Ela foi promovida exatamente por ter mostrado que ela era capaz de ocupar aquela posição, né? E aí, ela tinha muito embate com a chefe dela, a gerente, com a gestora dela. Sim. E ela sempre falava de um diretor, que era o que ela se relacionava, né? Assim, como ele era o chefe dela. E aí foi muito legal, porque quando eu coloquei ela olhando para a gerente e ela olhando para a mãe, era exatamente a mesma relação. É uma de você, eu não aceito ser subordinada. Não quero. E o que acontece? Questões da nossa família, do nosso trabalho, né? Total, né? E aí o que acontece? Essa gerente tinha que o tempo inteiro colocá-la no devido lugar, sabe? Assim, aqui eu sou a grande, você é menor do que eu. Então ela se sentia humilhada, assim, ferida, mas ela não percebia que a dinâmica, ela estabelecia essa dinâmica de afrontar o maior. Para você eu não respondo, eu vou responder só para ele, para o homem. E no caso ela tinha uma relação com o pai muito mais fácil, né? Muito mais saudável. Então, assim, enfim, esse desdobramento, ele acontece de várias formas, né? Teve uma constelação que uma moça me procurou, uma mulher, com muita dificuldade de profissionalmente fluir, assim, né? Ela tinha feito uma faculdade, tinha tentado várias coisas, e quando ela ia conseguir, a coisa desandava. Uhum. E aí, foi muito interessante. Antes dela me falar o tema, quando ela chegou, ela era toda tatuada. Ela sentou do meu lado, ela não tinha falado o tema ainda, eu olhei para as tatuagens e falei, nossa, você tem várias tatuagens, né? Ela falou, tenho. E foi mostrando, né? E aí eu falei, você sabe qual é o olhar, né? Que tem já alguns consteladores que trouxeram isso. A tatuagem, ela significa a inclusão. Olha. Então, são pessoas do nosso sistema que nós estamos incluindo. Quando eu falei isso pra ela, ela caiu num choro profundo, assim. Profundo, sério, meu marido é todo tatuado. Então, tá incluindo inconscientemente muita gente. E aí ela trouxe, né, que é muito louco, né? E aí ela trouxe que estava muito pesado pra ela. Muito pesado. E aí eu trouxe, qual é o seu tema? E aí ela trouxe essa questão profissional. Quando eu coloquei ela diante de... Aí eu peguei várias pessoas do grupo e coloquei como se representassem o sistema familiar dela. Né? Várias pessoas, então ela olhou de frente para várias pessoas. E aí, ela foi a primeira mulher, primeira pessoa, na verdade, do sistema a se formar, a ter um curso superior. Era muito pesado carregar essa galera toda. Ela não se sentia digna, porque assim, todo mundo fracassou. Foi difícil para todo mundo. Quem sou eu para ter sucesso? Entendi. Quem sou eu para prosperar, para ter uma vida melhor? Né? Ela não se autorizar muito, 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 Dani. É um amor cego. Os outros, né? Isso. Eu fracasso por amor a vocês, né? Eu também vivo na escassez por amor a vocês, né? Isso é muito forte. Caramba. E o que a constelação nos dá de oportunidade é de olhar. E quando eu aprendi isso, meu trabalho, eu sinto que ele fluiu, assim. Quer dizer, eu faço isso não é só por mim, é por vocês. Uau. Por amor a vocês. Porque nós aqui temos a oportunidade de fazer coisas que nossos ancestrais não tiveram. Para nós é possível. Então eu sempre digo que é nossa obrigação fazer algo bonito com isso, sabe? Sim. Eles se alegram. E quando a gente tem a chance de fazer uma constelação, até com bonecos, a gente sente isso, é lindo. A gente sente a alegria dos ancestrais quando a gente vai para a vida. Ninguém fica chateado com a gente, ao contrário. Isso é uma crença nossa, né? De que você fazer mais sucesso do que o outro vai magoar o outro, enfim, vai fazer com que o outro se sinta inferior. Isso é uma crença, né? Uma desvalorização muito grande. Então, isso é uma forma, né, de influência transgeracional, de uma miséria, de uma escassez que não pertence a mim mais, né? Eu estou num outro momento, num outro contexto, mas falta uma permissão para viver, para romper esse ciclo de pobreza, de miséria, ou de doença, ou, enfim, qualquer que seja a questão ali do sistema, né? É autorizar mulheres que têm dificuldade de se relacionar, por exemplo, porque muitos casos de traição, de dificuldade na relação com o homem, então elas não conseguem confiar, não se permitem ser felizes, né, na relação. Então, quando você pode dizer,
Me olhem com carinho se eu escolho confiar num homem, se eu escolho me entregar para um homem. Isso é tão lindo, é tão Sim. É libertador, assim, libertador, porque exatamente. Libertador. acho que essa é a palavra, né? Sim, Assim, sim, você se é permitir. tirar assim, é um peso, né? É um peso que a gente traz que não é nosso, sabe? Exatamente. A gente acaba, nesse ponto, a gente acaba cortando essa cadeia transgeracional e fazendo diferente, né? A gente coloca um padrão Uhum, novo para a família, né? Para todo o sistema. sim, Isso é muito sim. bom. Isso a gente liberta liberta quem vem, né? Quem está na frente, cura quem está para trás, enfim, a gente começa a organizar e equilibrar o clã todo, né? É muito Olha, teve lindo. gente. É que tem tanta pergunta que eu não sei se a gente vai conseguir. Meu filho sofre pela minha dor, tento colocá-lo novamente no lugar que lhe pertence, mas eu não sei qual é a dor, ela não escreveu. Vou dizer uma coisa aqui. Como que ela chama? Peraí. Anjo Views, é isso que tá aparecendo aqui. Tá. Não tem essa de colocar seu filho no lugar dele, tá? O que tem é você voltar pro seu lugar. Ah, a gente não pode Ninguém fazer coloca pelo ninguém outro, no né? lugar. Não existe isso. Não existe isso. Se o seu filho sai do seu lugar para ocupar o seu, é porque você não está ocupando ele. Entendi. É É que tá simples vago, assim. né? É como se tivesse Você tá vago espaço. vago. Exato. Onde é que eu tô? Tô fora. Então, Uhum. não tentem colocar o outro no lugar dele. Volta pro seu lugar. Isso é o sinal de que você tá fora do seu lugar. É isso que acontece. Entendi. Faz todo sentido. Direto e reto. Nossa, a minha gestação era gemelar, mas um também não foi para frente, mas meu filho ainda é muito bebê. Temos que fazer algo para ele não sofrer com isso, ou só se ele apresentar sintomas? Não, é uma questão do casal, né? Incluir esse filho. A partir daí ele já tem um Inclui. lugar dele, né? Isso, né? Inclui. O que eu sugiro, né? Mas isso vai muito de cada pessoa, assim. Eu dei um nome para o meu filho, a minha filha escolheu. Na verdade, ela já falava que era o Joaquim desde o primeiro dia. Então, não teve nenhum exame para saber se era homem ou mulher, mas é o Sim, você. Joaquim, ponto. Eu tenho um quadro em casa, eu mandei pintar uma aquarela, onde está o meu marido, eu e a Ceci, e uma plantinha, né? Uma sementinha ali. Isso da plantinha, Então, eu fiz uma live com uma outra consteladora, a Carol Penteado, e ela falou isso. Muitas vezes, para casos de aborto, que aquela criança não teve um lugar, se você coloca uma coisa concreta, material ali, uma planta, e você isso, rega, você cuida como se você estivesse dando lugar, né, para essa isso. criança que não nasceu. Eu achei tão lindo o Não, exemplo, porque é eu também, eu lindo. tenho um irmão que não nasceu, e eu nunca parei para pensar nesse irmão. Eu sempre falava, não, minha mãe abortou com 2 meses e acabou. Tipo, a gente não dá realmente um valor para aquela Isso, vida, né? não. E até, Dani, olha só, ele veio antes ou depois que você? Depois de mim. Tá. Tem muitos casos, por exemplo, eu tenho uma pessoa muito querida aqui, uma amiga minha. Ela tá na terceira gestação, né? E ela teve a primeira, o segundo ela perdeu, muito próximo a mim, e agora ela vai ter o terceiro. Esse terceiro só pôde vir porque ela perdeu o segundo. Entendi. Porque no planejamento do casal são duas crianças. Então, essa terceira criança está diretamente vinculada a esse Vinculada ao seu. segundo irmão, porque ela só existe porque ele não pôde ficar. Percebe como é Entendi. profundo? Ela deve a vida dela a este irmão que não pôde ficar. É Ela já verdade. chega muito vinculada. O casal só queria 2 filhos. Então, se morreu o segundo, o terceiro Exato. vem. Se o Nossa, segundo tivesse evoluído, ali teria cessado, né? exatamente. E essa terceira criança não chegaria. Entendi. Então, é um vínculo muito forte. Então, a gente precisa ter isso tá confortável, né? Dar um lugar, dar um espaço, não ser um tabu poder falar disso. Exato. Poder Quando vira um falar. segredo, é um problema, né, Dani? Quando vira um segredo, então em casa à noite a gente reza, a Cecília, às vezes eu nem falo, e na hora da oração dela, ela fala, quero agradecer pelo Joaquim, que tá lá com o vovô, e às vezes ela fala, eu queria muito que ele estivesse aqui, que saudade que eu sinto dele, mas eu vou encontrar ele um dia, assim, do jeitinho dela, né? E as crianças incluem, a gente é tão natural para eles, é muito fácil para eles. A gente Eles precisa não têm aprender as com essas crenças, os crianças. preconceitos, os filtros que a gente tem, né? A gente que acaba incluindo tudo isso na vida deles. É verdade, é muito mais genuíno, é muito mais natural. É lindo, aham. Ó, a minha filha resiste muito a dormir. Raramente vai dormir à noite sem chorar, resistir. Busco entender o porquê. Podem ter vários motivos aí, não precisa ser uma Podem violência ter vários, tem transgeracional. que ver a idade dela, mas, sim, muitas mães que eu atendo com questões de sono,
Tem questões que não é nem transgeracional, que às vezes está ligado com a própria mãe. Sim, Demanda da mãe. exatamente. Isso é uma forma de... Eu percebi que quando eu fico muito preocupada... Agora o meu terceiro filho fez 3 anos, né? Então ele já começa a soltar essa fusão emocional. Mas eu percebia, né, enquanto eu estive amamentando, ele mamou até 2 anos e 2 meses, quando eu estava muito preocupada, tensa, eu ia dormir, ele acordava a noite inteira. É como se estivesse mostrando para mim, mãe, eu tô aqui. Se você precisar de mim, eu tô aqui acordado a poste para você, para te fazer companhia, né? E aí, quando eu tomei consciência disso, eu falei, caramba, como eu afeto, o meu emocional afeta diretamente a criança, porque ela tá sentindo exatamente o que eu sinto. Né? Eu talvez durma preocupada, mas ele dorme acordando porque ele está sendo, né, como se fosse um estímulo ali toda hora para ele levantar aquela emoção, né? E aí, quando eu conversei, exatamente várias isso. vezes eu conversei com meu filho, até durante o sono REM dele, né? Aham. Solta isso, porque essa preocupação é da mamãe, tá? Você pode dormir tranquilo, pronto. O sono foi melhorando de uma maneira, assim, estratosférica. E é Eu tudo uma também questão de vejo tomar muito isso. consciência, né? E claro, e pode ser também uma questão de desamparo, da gente não estar podendo dar atenção para aquela criança como ela precisa, as necessidades dela, e a gente já está criando feridas ali que vão ser Às vezes carregadas pra até, às vezes até a culpa de não poder estar disponível de dia, Exatamente. né? E a mãe precisa, é uma forma de compensação. De dia eu não posso, então à noite ela precisa daquela demanda. Muitas vezes é para ela, não é para a criança, é para ela, né? Mas vem de uma maneira que incomoda, né? Que a gente acha que a criança tem um problema. E muitas vezes a questão, nós é que a temos, né? É uma coisa impressionante. O que eu bato sempre na tecla, Dani, é que assim, né? Criança raramente adoece. Raramente manifesta algo dela. Ela revela algo do sistema. Né? Ela se empresta, ela se coloca disponível para trazer algo à tona, né? Crianças não adoecem, sabe? Eu também acho. Eu também concordo. São poucas doenças, assim. A grande maioria do que a gente vê, essa criança está trazendo alguma informação que esses adultos precisam acolher, precisam olhar. E aí o que eu vejo é que às vezes a gente olha só para a criança. Eu quero tá ali. Não, a solução não está ali. Ali emergiu, mas muitas vezes a solução não está na criança. Claro. Ali é uma projeção. Então precisa ter coragem. É um espelho. É coragem, é como você fez, né? Assim, eu também já vivi isso com a Cecília do sono. É ter coragem de reconhecer, opa, tem algo meu aqui que eu não tô cuidando. Nossa, sabe? É lidar com isso, porque tem gente que às vezes se sente culpado. Ai, não, é meu, ponto. Deixa eu pegar isso aqui, né? Deixa eu liberar meu filho, porque como é que eu não tô dando conta e ele vai dar? Como assim? Que inversão é essa? É que a gente está muito acostumado a não olhar para essa parte emocional, né? Vem uma emoção, a gente quer negar. É feio sentir qualquer coisa, a gente julga muito tudo que a gente pode. Qualquer manifestação emocional, a gente se incomoda em entrar em contato com essas dores, acessar essas dores, né? Então, claro, quando qualquer doença que vem, a gente vai fazer o quê? Anestesiar os sintomas. A gente não para olhar a parte emocional que sempre está por trás. Né? Eu sou muito a favor, eu leio muito essa questão da biodescodificação, transgeracional também. Esse assunto é mágico. Realmente, a gente tem um poder de cura muito grande. É a gente que se cura, é o nosso inconsciente, né? Então, ter essa consciência de que as doenças têm uma emoção por trás, tem questões que estão sendo... A doença está se manifestando porque a gente não olhou para todo o resto. Todas as emoções e situações que se apresentaram. Então, chega uma hora que o corpo fala. Já que você não vê, eu tô falando. E aí vamos ver se você me olha. Só que às vezes não dá tempo, a pessoa não toma consciência, enfim. É interessante a gente ter essa consciência, porque esse tema de criança adoecendo é muito, muito recorrente. Muito mais do que a gente imagina. Tem uma pessoa perguntando, preciso ter uma questão para ir na constelação ou lá consigo desenterrar, eu acho, botou enterrado, o que está bloqueado? Tem que ter uma questão. Você tem que ter clareza do que você precisa. Exato. Essa é a premissa da constelação. Na verdade, assim, não dá para ir como curioso, sabe? Deixa eu dar uma olhadinha no meu sistema e ver se tem alguma coisa aqui. Não. Constelação não é uma sessão de
não é de Do que quer que investigação, seja, não né? é isso. Tá. A gente precisa ter algo real, isso é uma premissa, eu preciso ter algo real ali, concreto, atual. Qual é Uhum. o sintoma, qual é a manifestação hoje, agora? Que pode ser uma doença, que pode ser uma dificuldade profissional, que pode ser uma dificuldade na relação com o filho, uma raiva, uma dificuldade com o marido, enfim, algo que é real, que é atual. E que eu não Uhum. estou conseguindo progredir, né? Que eu sinto que tem algo que empaca, que Um impede. bloqueio, é. Levo esse tema. E na constelação, o constelador vai ver o desdobramento disso, né? De onde vem. E talvez, e pode acontecer, eu levo um tema de carreira e esse Sim, tema está atrelado a outra coisa, por exemplo, que não tem nada a ver. né? A gente vai para outro lugar. Mas tem que ter um tema, é uma premissa. Para pedir ajuda, eu preciso saber o que eu preciso ter uma demanda. Entendi. Senão, eu não sei nem se eu encontrar, eu não vou nem saber o que eu estou procurando, Exatamente. né? Não vai ressoar com você, né? Porque você não sabe nem o que está Não. buscando. Encontrar qualquer coisa não vai fazer sentido. Teve É. alguém que botou aqui caso de filhos que não convivem com um dos progenitores também, né? Mas eu não sei se ela mencionou alguma coisa antes. Não estou achando. O que acontece, né, crianças, outro dia eu conversei com uma pessoa que ela foi colocada para adoção e muitas pessoas cobram dela assim, nossa, mas como é que você lida com isso, né, com os seus pais biológicos? Ela sente muito amor por esses pais biológicos, né? Ela tem uma Ela gratidão conhece? assim, Ela não não conhece. Mas é uma pessoa que vai pra vida, sabe? Que flui. A gente conversou até pelo direct, assim, ela me convidou para fazer um trabalho sobre adoção. E aí foi muito legal, assim, porque você vê o efeito. Eu não preciso conhecer, eu preciso dar um lugar, eu não preciso saber a história. O meu professor de constelação, ele fala, a gente não precisa saber o CPF, tá? Não Aham. precisamos. Teve uma constelação que eu fiz uma vez, de uma criança que tinha muita labirintite, com 3 anos de idade. Eu tinha feito N exames, não resolvia, minha mãe trouxe. E aí, quando eu coloquei a pessoa para representar a criança, ela caiu no chão instantaneamente. Ela entrou no lugar, ela desabou no chão, assim. Uhum. E ela olhava muito para um lugar fixo, né? Não era no chão, era no alto, para um lugar fixo. E eu coloquei alguém ali, no lugar. E alguém que ela estava muito conectado. Então, eu fui Uhum. fazendo o processo de inclusão. A gente não sabe quem era essa pessoa, né? Não é uma adivinhação. Claro. Não sabemos. O que sabemos ela estava conectada a alguém excluído do sistema, que a mãe não olhava. E essa pessoa, de forma muito respeitosa, olhava para a mãe, olhava para a filha, não foi ocupar um lugar que não era dela. Sim. E eu tive a chance de conversar com essa mãe depois. Algumas semanas depois, ela descobriu que todas não, né? Mas a mãe, a avó e algumas Mulheres, né? tias, as mulheres, o primeiro bebê, elas perderam, todas. Olha. A partir do segundo é que a gestação fluía. E essa criança era a primeira. Então ela estava Hum. muito conectada, possivelmente, com essas crianças que não puderam ficar, né? E ela não teve mais episódios de labirintite, né? Eu conversei com ela há Olha. pouco tempo, agora isso faz um ano da constelação. E eu não fico querendo saber como é que foi, né? Mas Claro. a gente acabou se encontrando e ela me devolveu isso, assim, que ela não teve mais crises, né? Olha que maravilha. E então a gente não precisa saber exatamente, mas quem é, o que foi, não. Sentiu que tá algo de fora, a gente inclui e Inclui. pronto, Exato. sabe? Isso já Às vezes a reorganiza, gente já não- reequilibra o sistema. já exatamente. Alguém botou. Tá, a gente está acabando já o tempo. Daqui a pouco tem 7 Ai, meu minutos. Deus. Nosso Meu desafio Deus, era tinha um conseguir fazer em roteiro uma aqui hora. gigante, não deu nem para falar nem um quinto do que eu queria falar. Ai, Vamos meu marcar Deus, outra, não. vamos marcar outra. Bom, a Isa Minatel passou aqui, falou: amo tanto você, Dani Silvares, tanto amor. Ah, lindeza. Quero te ter mais tempo perto, inclusive botou aqui. A Anjo Vius, a mesma que falou antes, botou: fala sobre a timidez da criança nesse aspecto de constelação. Então, na verdade, assim, a gente precisa ver se essa timidez tem a ver com alguma coisa transgeracional, Claro. né? Às vezes, é o que eu já coloquei. Precisa pensar assim, como é que é esse contexto familiar? Há espaço para exposição? Tem muito julgamento? Tem muita crítica?
né? Tem algo que a gente precisa, né, sempre olhar aqui, vamos olhar aqui do nosso entorno. Vamos olhar dentro da nossa casa, né? O nosso sistema aqui, pai, mãe e Uhum. criança. Como é que Sim. tá como é que é essa criação? Ou, muitas vezes, a dificuldade dos pais. Eu me lembro acabei de lembrar de uma cliente no workshop, que ela trazia um incômodo muito grande porque o filho ficava sempre quieto, sempre sozinho. E aquilo incomodava ela profundamente. Por quê? Porque ela tinha sido uma criança muito quieta. Então, ela queria que o filho fosse, né? Assim, Claro. não era É dela, não sombra era do nossa, né, filho. Dani? É sempre Uma sombra sombra nossa. nossa. E aí, ela participou, não foi constelação, era um workshop da criança interior. E Sim, quando a sim. gente fez um exercício, quando a gente fez o exercício da criança, ela voltou num lugar, desculpa, voltou num lugar onde ela estava num parquinho, tinha outras crianças e ela estava brincando sozinha. E aí, quando ela voltou, ela falou: Mas sabe o que é estranho? É que a criança estava bem, eu não estava infeliz ali sozinha. Eu estava curtindo ficar ali, né? E aí a gente foi olhar que muitas vezes, assim, para criança, existem crianças que são mais introspectivas. Isso não tem a ver com timidez. Isso Uhum. tem a ver com pessoas que têm uma necessidade maior de voltarem para dentro, né? Sim, Elas vão ter claro. outra necessidade. O que acontece é que o nosso mundo valoriza muito o extrovertido, aquele que é voltado para fora. Mas isso é um julgamento que a gente faz, né? Então, será que é timidez? Será que é só um traço de introspecção? Para quem isso é um problema? A criança traz um sofrimento com isso? Ou isso é um sofrimento para a mãe? Claro. Isso é importante ver, né? Com certeza. Gente, tem tanta pergunta que eu não tenho a Oh, menor condição de falar tudo. Ai, meu Deus! É que a pior que gente depois o pode depois Instagram não tentar pegar as para. perguntas e responder, sei lá, de alguma Se forma, vocês né, mandarem pelos por stories. direct as perguntas, porque aqui, o que, que eu Isso. percebi? Que quando a gente guarda a live, elas depois não aparecem todas, aparece só o Ah, é finalzinho. verdade. Entendeu? Pode Eu depois ser. fico vendo a live e só fica o finalzinho das perguntas. Enfim, é melhor vocês mandarem ou para Boa mim ou para ideia. Dani. E aí a gente responde nos nossos stories, a gente faz um vídeo, o que for. É que tem Legal. muita. Teve gente falando que minha voz estava travando. Você Ah, viu a minha voz travando? Eu não percebi nada aqui. não, Não, tá pra mim tava normal. normal. Ai, gente, não vai dar para ler tudo. Já são. Teve Ah, uma mas adorei a pessoa. sua ideia. É isso, escrevam pra gente, a gente vai Isso. dar um jeito de responder, É que faltam né? só 3 minutos. Eu detesto quando o Instagram corta a live, sabe? Eu fico mal É, com é. isso. Tem só uma pergunta que é Ah, pequena, que as pessoas falaram assim. Teve uma pessoa que perguntou: constelação tem a ver com religiosidade? Não. não, não. Não Não tem. tem. Se você não acredita em Deus, se você é evangélico, não tem. Eu sempre, quando atendo, eu falo isso, gente. Não É. tem nenhum caráter Tem muita gente que acha que é coisa religioso, aqui é o espírita, espiritual. kardecista, não tem Não. nada. A física quântica já explica, enfim, tem várias Exatamente. ciências. Não tem nada. Tem consteladores que trabalham com essa linha, Sim, mas não é a linha original. Não é tudo como o bem. Bert trabalha, tá? Não Beleza. é como eu trabalho também. Dani, eu Ah, amei. eu também. Sabia Pouquíssimo que ia ser tema um por falar papo. aqui, mas não é, com os exemplos, é tudo ilustra, né? A gente consegue ter uma ideia na cabeça como é que funciona. Adorei. Obrigado por você dispor do seu tempo para vir aqui no meu perfil e a gente fazer essa live tão gostosa. As pessoas agradecer. Tem muito agradecimento aqui para baixo. Vamos ver se a gente Feliz. consegue, em menos de 4 meses, marcar outra. Tá E a gente bom. continua esse papo tão gostoso. Eu vou Ai, finalizar aqui. obrigada. A live vai ficar 24 horas no perfil. Se eu conseguir gravar a live, eu subo ela para o IGTV depois, porque sempre depende, né? Porque, enfim, a iPhone não grava. E aí eu tento subir para o IGTV, mas de qualquer maneira, 24 horas a live vai estar aí. Queria agradecer a presença Muito de todos, a bom. participação, as perguntas que vocês fizeram, de verdade, e em especial a Dani pela presença aqui. Ah, Obrigada, minha querida. obrigada. Obrigada, Dani. Também foi uma delícia. Eu já sabia que ia ser. Que Agradeço o bom. convite, todo mundo que está aqui. Escrevam pra gente que a gente vai responder com o Isso, maior prazer. E logo a exatamente, gente escrevam pra marca gente. outra, pode deixar. Beleza, então. Um super Um beijo, beijo, pessoal. amor. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Ui, peraí.